Olá pessoal, então nessa aula de hoje a gente vai estar conversando um pouco aqui sobre os coeficientes A e B de Einstein, em sequência ao que a gente viu da aula passada, que era a teoria de Planck, então da quantização dos estados de energia da matéria. Bom, então basicamente o que acontece aqui é que após Planck, na verdade, ter feito a quantização dos estados de energia da matéria, propondo lá, né, que a energia então eram múltiplos de NhNi, onde H então era a constante de Planck, em 1905, o Einstein, na verdade, ele também entra nessa história da revolução dos quanta e usando aí alguns argumentos estatísticos, né, ele, na verdade, também postula que a luz ela se comporta como se fossem aí constituídas de corpúsculos, né, que passaram então a ser chamados aí de fótons, tá bom? Então, na verdade, o que ele faz aqui é a quantização da onda eletromagnética ou da radiação eletromagnética, tá bom? E com isso, então, ele consegue fazer a explicação do efeito fotoelétrico, tá bom? E a partir desses resultados, né, ele ganha o Prêmio Nobel de Física de 1922, dizendo então que a energia da onda eletromagnética, né, da radiação eletromagnética, ela também é quantizada de uma maneira bastante análoga ao proposto por Planck, sendo dado por E igual a H cortado Ni, aonde Ni então é a frequência da luz da radiação que você está ali trabalhando. Ao fazer isso, essa quantização da onda eletromagnética, então você associa agora esses pacotes de energia à onda eletromagnética, que são os denominados hoje em dia de fótons, né? E não havia nenhuma menção a momento de fóton, muito menos a dualidade onda-partícula, quando Einstein então propôs a quantização da onda eletromagnética ou os fótons. Bom, para a gente entender aí o que estava passando pela cabeça do Einstein por volta ali de 1906, 1909, após ele ter feito essa ideia da quantização da radiação eletromagnética, tá bom? A gente pode analisar essa frase aqui, que ele escreveu aqui em 1908, tá bom? Então ele dizia que estou ocupado incessantemente com a questão da radiação. Essa questão quântica é tão descomunalmente importante e difícil que ela deveria preocupar todo o mundo. Então você vê que mesmo após então, ele ter feito a quantização da radiação eletromagnética, ele continuou pensando sobre essas questões relacionadas à radiação, certo? Então isso aí era um trecho aí de uma carta de Einstein a Loeb em 1908. Bom, entre 1909 e 1916, esse é um período que é chamado aí de um período de silêncio sobre a teoria da luz, né? Onde Einstein, na verdade, ficou trabalhando nessas questões da radiação, tá bom? Para a gente tentar conseguir entender aproximadamente ali o que ele estava pensando nessa época, né, onde ele não publicou nenhum artigo, não tinha nada saindo, né? Tem alguns comentários aí desse período que ilustram um pouquinho o que estava acontecendo, o que a gente pode imaginar que estava acontecendo com o Einstein na época, tá bom? Primeiramente, aqui tem essa manifestação de Einstein no primeiro congresso aqui de Solvay, em 1911, né? Então ele diz, por exemplo, aqui, ó, insisto, né, que o caráter provisório desse conceito, que conceito? O quanta de luz, que não parece ser reconciliável com as consequências experimentalmente verificadas da teoria ondulatória, tá bom? Então, ou seja, ele estava ali meio, puxa, mas esse negócio que eu falei dos corpúsculos, dos fótons, talvez não esteja correto, porque isso aí parece que não tem como a gente encaixar com a teoria ondulatória, porque sabia-se do comportamento ondulatório da luz, interferência, difração e assim por diante. Ainda, quando na proposta de indicação do Einstein para a Academia Prussiana de Ciências, né, que foi assinada pelo Planck, pelo Nernst, pelo Rubens e pelo Warburg, em 1913, tem um outro trecho bastante interessante, onde eles dizem aqui, ó, que ele, Einstein, né, que ele tem algumas vezes errado o alvo em suas especulações,
como, por exemplo, em sua hipótese dos quantas de luz, não pode realmente ser usado contra ele, pois não é possível introduzir ideias realmente novas, mesmo nas ciências mais exatas, sem algumas vezes assumir um risco. Né? Então, imaginando que, de fato, talvez ele tivesse exagerado ali ao propor os fótons, né? Ao propor a quantização da onda da radiação eletromagnética. Bom, muito bem. Acontece que, então, entre 1916 e 1917, ou seja, num período aí de um ano, o Einstein acaba publicando 3 artigos sobre a radiação, tá bom? Um deles fala sobre a ideia fundamental da emissão estimulada, tá bom? Então, ele, na verdade, aqui ele faz uma relação entre os processos de emissão espontânea, emissão estimulada e absorção, introduzindo a emissão estimulada, que na verdade é um conceito fundamental por trás do laser, né? Afinal, o laser é amplificação por emissão estimulada. Ele faz uma nova dedução da lei de Planck para o corpo negro, baseada em hipóteses mais gerais do que o Planck, na verdade, tinha feito, sobre a interação da radiação com a matéria. Né? Então, de uma abordagem diferente para deduzir a lei de Planck, baseado nesses conceitos que ele introduz, né? Inclusive a emissão estimulada. E também ele fala aí num terceiro artigo sobre o quanta de luz, né? O quantum de luz com energia Hni, que isso carrega momento. Então, a primeira vez que ele fala, bom, olha, aquele fóton, a radiação eletromagnética, né, ela pode ser descrita por um fóton, ou seja, você consegue descrever isso de uma maneira quântica, mas ao mesmo tempo, esse quanta de energia, ele também carrega um determinado momento que vai ser o Hni sobre C, como alguns de vocês já devem ter visto aí nos cursos de física moderna. Bom, muito bem. Então vamos lá. Do que interessa mais ao nosso curso aqui, vamos falar então a respeito desses 3 processos aqui que o Einstein introduz, tá bom? Então o primeiro deles aqui o Einstein não introduziu a absorção, mas vamos aí conceitualizar todos eles, né? Então na absorção, basicamente, nós teríamos aqui um estado fundamental de energia E1, você tem o seu elétron aqui ocupando esse estado fundamental, você tem um fóton aqui, ao absorver esse fóton, você promove a transição então de estado de energia E1 para estado de energia E2 e aquele fóton desaparece, ele é absorvido pelo seu sistema atômico para promover a transição do estado E1 para o estado E2. Isso aqui é o que a gente chama de absorção, absorção da radiação eletromagnética do fóton pela matéria. O segundo processo, também já conhecido, era o processo de emissão espontânea. Se de alguma forma você tiver um sistema atômico já no estado excitado, ou seja, se você tem um elétron num nível de energia mais alto, E2, em algum momento, espontaneamente, esse teu sistema pode decair para o estado fundamental, então o teu elétron ele vai do estado E2 para o estado E1, emitindo radiação, né, cuja energia é a diferença de energia entre E1 e E2. Até aqui nada de muita novidade. Então, só conceitualizando aí o processo de absorção e de emissão espontânea. Bom, o terceiro processo, esse sim, proposto por Einstein, é o processo de emissão estimulada. Então, no processo de emissão estimulada, o que o Einstein propõe basicamente se você tiver um estado excitado, um sistema já excitado, então você já tem um elétron no estado excitado, no estado de maior energia E2, na presença de um fóton, esse fóton aqui ele estimula o decaimento desse elétron para o seu estado fundamental, emitindo radiação naquela mesma frequência, né? Naquela mesma frequência que provocou esse estímulo desse decaimento. Então você vai ter aqui um fóton sendo emitido com energia dada pela diferença de energia entre os estados E2 e o estado E1. Então basicamente aqui você vê que o fóton que veio, ele só estimula, então ele passa batido, certo? Mas ele estimula o decaimento decaindo um outro fóton. Então basicamente você tem um processo onde a presença de um fóton estimula o decaimento de um outro fóton de mesma energia, tá bom? Então basicamente é um processo onde você entra um, sai dois, né? Então é um processo onde você promove a amplificação de luz e por isso daí trouxe tanto interesse para como um processo que poderia ser usado como um meio de ganho, né? Então você tem um negócio onde você entra um,
sai 2. Se você volta agora com 2, sai 4, né? E assim sucessivamente. Então, com isso, você tem um processo onde você conseguiria produzir a amplificação de luz, pelo menos do ponto de vista bastante fundamental. Então, essa aí é a conceitualização, ou a importância, né? A conexão aí que a gente consegue começar a fazer entre Planck e Einstein, né? Então, primeiro, a quantização por Planck dos estados de energia na matéria, e segundo, a quantização então, da onda eletromagnética, da radiação eletromagnética por Einstein, e com isso, além disso, a proposta então da emissão estimulada. Então vamos agora então entender o que são os coeficientes de Einstein. Então basicamente é o seguinte, qual que é a ideia aqui por trás dos coeficientes de Einstein? Então a ideia aqui é a gente tentar estudar os mecanismos de emissão e absorção da luz num determinado sistema atômico, certo? Que é o que a gente precisa saber. Como a radiação eletromagnética, como os fótons são absorvidos e como os fótons são emitidos num determinado sistema atômico. Então a gente vai considerar um sistema de 2 níveis, sistema mais simples possível. Então eu tenho um estado fundamental que eu vou chamar de 1, o estado excitado que eu vou chamar de 2, com populações aqui, ó, N1 e N2. Então N1 átomos no estado N1, ou elétrons no estado N1, e N2 átomos ou elétrons no estado N2, tá bom? Os sistemas são não degenerados, vamos considerar que esses níveis de energia aqui são estreitos. Então não são bandas de energia, são níveis estreitos, extremamente finos, tá bom? Idealmente finos. A população total desse nosso sistema, por exemplo, nosso sistema atômico, eu vou chamar aqui de N total, que é a população do estado N1 mais a população do estado N2. Então, nesse tipo de sistema, a gente sempre vai considerar o seguinte, que a gente vai dizer que pode haver absorção de luz aqui nesse sistema atômico, né, absorção ou emissão atômico, de acordo com Planck, toda vez aqui que se você, por exemplo, vamos pensar no caso de absorção, se você tem aqui um elétron no estado 1, se você incidir radiação cuja energia é a ΔE, que é E2 menos E1, então que de acordo então aqui com Planck é dado por H Ni2.1, ou seja, você introduzir uma radiação com frequência Ni2.1, certo? Que vai ser basicamente a diferença de energia entre o estado 2 e o estado 1 dividido por H cortado, você vai promover a absorção dessa radiação, promovendo a transição então do estado 1 para o estado 2. Então esse aí é o mecanismo de absorção de luz nesse sistema atômico simples de 2 níveis que a gente está olhando aqui. Bom, obviamente, se você já tiver o teu átomo no estado 2 e ele decair para o estado 1, né, esse fóton emitido vai ter uma energia que vai ser dado por essa diferença de energia ΔE, que é E2 menos E1, portanto vai ser emitido um fóton com frequência Ni2.1, certo? Então, esse Ni2.1 aqui seria, no caso da absorção, a frequência que seria absorvida para promover a transição de 1 para 2. No caso da emissão, esse Ni2.1 seria a frequência emitida nessa transição de 2 para 1. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Então, isso aí é um processo bastante simples, que vocês já estão mais ou menos acostumados. Então, vamos entender como é que a gente consegue agora elaborar isso daí um pouquinho mais. Se a gente tiver luz de frequência Ni2.1, que atinge o nosso átomo, né, como a gente comentou agora há pouco, né, que tem um gap de energia dado por então, uma diferença de energia, né, esse gap de energia aqui, ele é dado por H cortado Ni2.1, que é a diferença entre estado 1 e estado 2. Então, se você tem luz de frequência Ni2.1 que atinge um átomo que tem esse gap de energia H cortado Ni2.1, você vai transferir população do estado 1 para o estado 2. Você vai ter população sendo transferida do nível 1 para o nível 2 em que taxa? Né? Então, o Einstein propõe aqui uma equação de taxa. Né? Então, a taxa de variação da população no nível 1 com o tempo, né? A taxa em que você diminui a população do nível 1 com o tempo, então dN1 dt, vai ser igual a menos, né? Porque você está tirando a população do 1 e jogando para o 2, vai ser menos o B12, tá bom? Que é um coeficiente aqui dessa transição, né? Que está ligado a essa transição de 1 para 2, por isso que é B12, vezes um ρ de Ni, onde esse ρ de Ni aqui então, é a densidade de energia da radiação com frequência, né,
Ni21 vezes a população do estado N1, certo? Então, N1 é a população desse estado aqui. Então, é claro, se você não tiver nenhuma, quanto mais populado tiver o estado 1, maior a taxa com que você consegue promover transições de 1 para 2. Se não tiver ninguém aqui no estado 1, você não tem nenhuma taxa de população, você não tem uma taxa de variação da população, porque afinal você já não tem ninguém, não tem como você tirar elétrons daqui e jogar para o estado excitado. Então isso depende, se você tiver esse estado extremamente populado, por exemplo, se N1 é grande, mas você não tem nenhuma radiação, você não vai promover a transição. Então, basicamente, essa equação que diz que a taxa com que a população no estado 1 varia, né, e ela diminui, porque vai para o estado 2, então à medida que cada elétron aqui vai para o estado 2, você vai diminuindo a população no estado 1, por isso que ela é negativa, depende desse coeficiente B12, depende da densidade de radiação, que seria uma coisa proporcional à intensidade de luz que eu estou jogando no material, e depende da própria população daquele estado. Então, isso aqui é o que a gente tem na absorção. Então, na absorção, a taxa com que eu vario a população no estado 1 é dado aqui por essa equação dN1dt é menos B12 ρ de Ni N1. Muito bem. Esse B12, então, como eu falei para vocês, é um coeficiente de proporcionalidade que tem aí uma unidade de metros cúbicos por segundo ao quadrado por joule, né, para dar certo lá as unidades. E esse cara aí é chamado de coeficiente B de Einstein, tá bom? Então, o produto que aparece lá na nossa equação de taxa, né? Essa aqui é uma equação de taxa, né? Porque a taxa com que a população evolui no tempo. Esse produto B12 ρ de Ni que aparece aqui, na verdade, você pode interpretar isso daí como sendo a probabilidade por unidade de frequência de ocorrer a transição de 1 para 2. Certo? Ou se você olhar aqui para essa equação, você logo vê que isso daqui, B12 vezes ρ de Ni, né? Isso aqui tem unidade de 1 sobre tempo, né? Porque isso aqui tem unidade de número, né? Isso aqui tem unidade de número ou de densidade, como você preferir. Mas então isso aqui tem que ter unidade de 1 sobre tempo. Então isso aí funciona como se fosse uma probabilidade por unidade de frequência, né? Então, 1 sobre tempo, de que você tem a transição do estado 1 para o estado 2, ou como a gente costuma chamar, isso aí é a taxa de probabilidade de transição, né, do estado 1 para o estado 2, ou a taxa de probabilidade de absorção da luz do estado 1 para o estado 2, esse B12 vezes ρ de Ni. Então esse coeficiente B de Einstein é um coeficiente que, a rigor, ele está ligado a essa probabilidade de que aconteça a transição. Muito bem, então isso aí mais ou menos fecha o que a gente tem ali para a absorção. Então a absorção depende de ter população no estado 1 e depende de ter luz. Se não tiver luz, não tem absorção. Então depende daquele ρ de Ni. Muito bem, emissão espontânea, o segundo mecanismo de interação da radiação com o nosso sistema atômico. Bom, aqui, então basicamente a gente já tem o nosso sistema aqui no estado excitado, 2, tá bom? O meu sistema já tem o elétron lá no estado 2, por exemplo. E a gente vai imaginar o seguinte, espontaneamente, o que significa espontaneamente? Sem a presença de luz, sem a presença de nada, esse seu elétron vai decair do estado 2 para o estado 1, emitindo radiação aqui com frequência Ni12, no caso que a gente estava conversando aqui. Então, esse decaimento aqui do estado 2 para o estado 1, ele decai, ele é espontâneo. E qual é a taxa em que isso aqui acontece? Então, a taxa em que eu perco população no estado 2 por emissão espontânea, então dN2dt, vai ser igual a menos, novamente, por quê? Porque é uma diminuição da população, então a taxa em que a população do estado 2 diminui com o tempo é menos A21 vezes a própria população do estado 2, certo? Quanto mais populado o estado 2, dependendo dessa taxa, dependendo desse coeficiente A21, maior a taxa com que eu posso perder população, tá bom? Qual que é a diferença entre essa equação e a anterior? Então, observem que aqui a gente vê que isso não depende do ρ de Ni, tá bom? A gente não precisa ter um campo, né? Não precisa ter uma densidade de radiação incidente, né? Densidade de energia radiante
incidindo no meu material para que isso aconteça. Eu não preciso do campo, né? Esse Rhodini aqui, a rigor, é o campo, é a onda eletromagnética, ou é a radiação eletromagnética, melhor dizendo, que está incidindo no meu material. Então eu não preciso ter isso para emissão espontânea. Espontaneamente, ela vai acontecer. Esse coeficiente A21, né? E A21, para se lembrar, né? Porque ela vai de 2 para 1, é o chamado, então, de coeficiente A de Einstein, que obviamente tem unidade de 1 sobre segundo, né? Ou também conhecido por coeficiente de emissão espontânea. De uma certa forma, né, esse cara, como esse coeficiente ele tem unidade de 1 sobre tempo, né, 1 sobre segundo, a gente pode dizer que ele está relacionado aí ao tempo de vida do estado excitado, né? Ou seja, o tal 2,1, né, o tempo em que o elétron fica no estado excitado, é o inverso do nosso coeficiente de emissão espontânea de Einstein, tá bom? Ou seja, basicamente, é o tempo que leva para você retornar do estado excitado para o estado fundamental. Bom, e agora a emissão estimulada, então, que foi essa coisa introduzida aí pelo Einstein. Então, além do mecanismo de emissão espontânea, né, que já se conhecia na época, o Einstein então propõe a emissão estimulada. Então, além da espontânea, ele coloca lá a emissão estimulada. Então, basicamente, o que ele diz é que a presença desse campo aqui, ele induz o decaimento, né, essa transição do estado 2 para o estado 1. Então você tem aqui o mesmo fóton incidente, é claro, como você decaiu daqui para cá, havia um excesso de energia, liberando aqui então um outro fóton de mesma energia. Então a presença do campo, ela induz a transição aqui de 2 para 1, tá bom? Essa taxa de emissão estimulada a gente pode escrever basicamente como a gente escreveu as outras taxas, tá bom? Então, de novo, a taxa de emissão estimulada vai ser dada da seguinte forma. Então, a taxa em que eu perco população no estado 2, tá bom? Então, a variação de população, a variação temporal da população no estado 2 dN2 dt é menos, né? Novamente, porque você está diminuindo a população no estado 2, é menos o quê? 1B21, que é o coeficiente B de Einstein, só que agora para vir de 2 para 1, vezes a densidade de energia da radiação, certo? Vezes a população do N2. Então você vê que isso daqui, na verdade, é muito parecido com o que a gente escreveu para absorção. A única coisa é que aqui aparece um B21. Então é como se fosse, entre aspas, né, uma absorção invertida, tá bom? Que é a emissão estimulada. Então você tem aqui um coeficiente B21, só que é um processo novo, que é um processo que diz que se eu tiver luz, né, se eu tiver uma radiação incidindo aqui no meu material, ele vai estimular o decaimento aqui do meu estado N2, tá bom? Então é claro que isso depende da população N2. Se eu não tiver nenhuma população em cima, isso não vai acontecer. Se eu não tiver nada em N2, isso não vai acontecer. Quanto maior a população que eu tiver em N2, maior a probabilidade disso acontecer. Quanto maior for esse coeficiente B21 de Einstein aqui, também maior a probabilidade disso aqui acontecer. E depende de eu ter a luz incidindo no meu material, depende de eu ter radiação incidindo no meu material. Ou seja, se eu não tiver radiação incidindo no meu material, a emissão estimulada não vai acontecer, tá bom? Então é isso que está acontecendo aqui. Então essas são as 3 equações aí que descrevem a interação da luz com esse sistema atômico simplificado de 2 níveis, e a gente introduziu aí então o que são os coeficientes A e B de Einstein. O coeficiente B12, que é então da absorção, é chamado então de coeficiente B de Einstein, que está ligado à absorção, que é a transição do estado fundamental para o estado excitado mediante a presença da radiação. Isso aí é a absorção, então do fundamental para o excitado. O outro coeficiente é o coeficiente A de Einstein, que é o A21, né? Mas aí não precisa, porque ele só é A mesmo, tá bom? Mas é o A21 que eu falei agora há pouco, voltando aqui o slide. Que é então a transição por emissão espontânea sem a presença do campo, certo? Então na equação de taxa lá, no caso da emissão espontânea, não havia presença do campo. E agora aqui
o coeficiente de emissão estimulada, que é o B21, que é vindo do estado excitado para o estado fundamental mediante a presença de um campo, tá bom? Então esse daqui, B21, nada mais é então de um coeficiente de proporcionalidade dessas equações de taxa, e esses coeficientes A e B são chamados então de coeficientes de A e B de Einstein, que estão ligados à absorção, emissão espontânea e emissão estimulada. Algumas notas rápidas aqui, pessoal. Então assim, ao criar, a primeira delas aqui, ao criar a emissão estimulada, né, no fundo o Einstein ele cria um outro problema, que era o seguinte, que estava relacionado à emissão espontânea, né? Como o átomo sabe como decair, se ele vai decair espontânea ou se ele vai decair estimuladamente. Então acabava criando ali um outro problema. Como o átomo sabe, certo? Outra coisa, ele não sabia calcular esse A diretamente, tá bom? Então ele não sabia calcular o A que eu digo o coeficiente de emissão espontânea. Isso foi resolvido. Então ele criou esse problema em cima da emissão espontânea, na verdade. Assim, então tá bom. Se tem uma emissão estimulada, então quando tem emissão estimulada, tá bom. Tendo um fóton, ele estimula a emissão. E como é que fica a emissão espontânea? Como é que o átomo vai decidir quando vai cair? Ele não sabia fazer isso era um problema que ele não estava preocupado. Isso foi resolvido algum tempo depois, em 1924, por Dirac, quando estudou teoria quântica de campos, tá bom? Então, no fundo, a emissão espontânea, né, como quem já fez mecânica quântica ou quem vai fazer mecânica quântica vai ver, ela acaba sendo um efeito quântico que está, de uma certa forma, ligada à flutuação do campo eletromagnético, tá bom? Que é a tal da energia de ponto zero, energia de vácuo. E isso é que induz a emissão desses átomos excitados, mas só para citar aqui, esse é um problema que não foi abordado por Einstein, embora ele sabia que ao enfiar a emissão estimulada nessa jogada, ele acabava criando essa questão, pelo menos conceitual, mas que foi resolvida em mecânica quântica muitos anos depois, ou pelo menos uns 10, por volta de 10 anos depois, um pouco menos, tá bom? Bom, pessoal, então hoje o que eu queria falar nessa aulinha aqui com vocês era simplesmente explicar o que são esses coeficientes A e B de Einstein, e na próxima aula, então, a gente vai ver como esses coeficientes A e B de Einstein se relacionam então à teoria de corpo negro e como eles são importantes para a gente entender então os mecanismos fundamentais de funcionamento do laser.